Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Vamos falar hoje um pouco sobre cartão de crédito? Exatamente. Pare e observe como é o seu comportamento em relação ao cartão de crédito. Exatamente. Por que vamos falar sobre isso? Infelizmente, nós temos observado a crescente de pessoas que estão inadimplentes. Agora, no mês de maio de 2025, mais de 77 milhões de pessoas estavam inadimplentes. Se a gente for comparar com janeiro de 2023, esse número era de 70 milhões. Então, estamos cada vez que passa aumentando o número de pessoas em situações que contraíram dívidas e chegaram ao ponto de não conseguir honrar com essas dívidas nas datas acordadas. E com isso, esta inadimplência, quase que 28% delas é devido ao uso do cartão de crédito. Infelizmente, nós sabemos, e você convido a pensar, não fomos ensinados a usar essa ferramenta. Pare e pense, quando você teve o primeiro contato com o cartão de crédito, alguém te explicou, te orientou, mostrou como funciona? Ou talvez você ouviu uma frase parecida com essa: se você não tiver dinheiro, é só passar o cartão, que fica tudo certo, tudo resolvido. Será? Então a gente começa a entender que o nosso comportamento não foi educado a usar essa ferramenta. Haja vista o número de pessoas inadimplentes, o número de pessoas que não estão conseguindo honrar este pagamento. Só que a gente começa a entender que o problema não está na ferramenta. O problema é que a gente não aprendeu a usar essa ferramenta. Existe uma forma de usar que traz benefícios, que traz consequências positivas. Só que a gente precisa ter este ensinamento. Assim como o celular que eu preciso aprender, assim como a caneta um dia eu aprendi a usar, o cartão de crédito a mesma coisa. Se a gente for olhar e analisar friamente, o cartão de crédito nada mais é que uma forma de pagamento. Só isso. Só que nos foi ensinado como uma complementação da minha renda. E eu acabo gastando, usando o cartão de crédito, mesmo sem ter dinheiro. Então, o meu convite é que a gente faça uma reflexão e até, para algumas situações, eu ficar sem o cartão, para eu primeiramente entender e usar o dinheiro que cada vez mais está digital, né? Por meio do Pix, por meio das transferências que a gente nem visualiza mais. E posteriormente, quando eu entender esse mecanismo, eu posso até usar o cartão. Então, pare e pense um pouquinho, primeiramente. Você usa o cartão tendo dinheiro ou usa o cartão porque não tem o dinheiro? Qual a sua opção? Um ou dois? Outra pergunta: quantos cartões você tem? Será que eu preciso ter mais de um cartão? Será que esta quantidade está me ajudando ou atrapalhando? Um dos pontos principais que a gente começa a observar e que faz parte, até para que eu possa ter um cartão de crédito, se chama organização. Exatamente. Nós precisamos ter uma organização financeira para saber usar o cartão de crédito. A gente sabe que algumas pessoas acabam usando um cartão para pagar o outro cartão, que paga o outro cartão, virando aquela bola de neve. Isso se eu também não uso o limite da minha conta para honrar com esses compromissos.
Então, eu quero que vocês pensem e observem começar a usar esse cartão da maneira que vai te trazer mais benefícios e não malefícios. Então, se hoje eu me encontro numa situação que eu não estou sabendo usar o cartão, que eu estou cada vez mais não conseguindo honrar quando a fatura chega, ou seja, existe uma surpresa que não deveria existir, é um sinal de alerta. Eu vou ter que barrar momentaneamente para que a situação não extrapole mais ainda. E quando a gente não consegue honrar com esse pagamento, a gente chega numa situação de juros exorbitantes. O juro do cartão de crédito é elevadíssimo pela falta de pagamento. Só que a gente chega nessa falta de pagamento porque a gente não aprendeu a usar essa ferramenta, porque a gente não se organizou, porque a gente não entendeu o mecanismo. Então, eu quero trazer, primeiramente, com esse vídeo, uma reflexão para vocês e também algumas orientações, até com base no que eu já vivi e no que eu também já observei em alguns atendimentos. Então, até como relato, eu só fui ter cartão de crédito quando eu comprei o meu carro. Isso eu já tinha 20 e poucos anos. E eu só fui ter o cartão porque me fazia sentido e eu iria usar esse cartão com a única finalidade de pagar o seguro do carro, onde eu teria um benefício ali de desconto usando esse cartão da empresa de seguro e poderia fazer ali um parcelamento sem juros. A gente sabe que tem juros, mas comparado, né, com outras modalidades, tinha ali uma redução, um desconto, né? Não tinha um valor a mais por estar parcelando. Então, foi assim que eu tive a minha primeira experiência com cartão. E de lá para cá, eu sempre continuei com apenas um cartão. Tanto que eu continuei com esse cartão desta empresa enquanto eu tive o carro. Vocês sabem, quem acompanha aqui o canal, eu vendi esse carro em 2016. E posterior a isso, eu deixei de ter esse cartão porque não fazia mais sentido, não tinha o porquê eu continuar. E eu tive acesso a um outro cartão de uma instituição digital e que eu tenho até hoje, que é o meu único cartão. Eu não recebo várias ofertas de cartões? Muitas. Se eu for aceitar todos os cartões que me oferecem, eu acho que eu já teria aí pelo menos mais de 30 cartões. Então, eu busco concentrar as minhas compras em um único cartão. Então, já fica aqui de orientação para caso você tenha mais de um, reveja essa questão, tanto do ponto de vista, principalmente de organização, quanto do ponto de vista de consciência de limites, né? Quanto que eu estou concentrando e usando a modalidade cartão como forma de pagamento. Uma segunda orientação que é muito importante, e isso eu aprendi desde que eu comecei nessa sistemática de ganhar dinheiro, gastar dinheiro, e eu entendi, achava que todo mundo fazia assim, né? Depois eu fui ver que não. Que para que eu pudesse ter algo, comprar algo, primeiro eu tinha que ter o dinheiro. Exatamente. E somente depois eu faria aquela aquisição. Quando o cartão chegou na minha vida, foi a mesma coisa. Eu primeiro tinha o dinheiro daquilo que eu gostaria de comprar e optava pelo pagamento com o cartão ao invés do dinheiro. Ou seja, vou comprar este celular, custa R$ 1.000. Eu guardava o dinheiro para ter aquele celular. Na hora da compra, eu tinha os R$ 1.000. Só que tinha a opção ali de pagar em 10 vezes de 100. Eu continuava com o dinheiro, pagava com o cartão e eu tinha o dinheiro para quando as faturas chegassem, eu honrasse com aquele compromisso. Então, a orientação é usar o cartão como uma estratégia de pagamento, que basicamente é esta a finalidade dele, e não quando você
não tenho dinheiro. Então, primeiro, tenha o dinheiro para fazer as suas aquisições. E aqui a gente entra no terceiro ponto. O que eu estou comprando com o cartão? Será que eu passo tudo sem pensar, sem olhar? Então, por exemplo, a gente já começa a orientar aqui. Eu não saio com meu cartão de crédito. Não fico levando ele para passear, né? Quem faz o passeio sou eu. Eu só saio com o cartão quando eu sei que eu vou comprar um item que eu já planejei e que eu entendi que eu posso usar esta modalidade de pagamento. Fora isso, eu não ando com ele. Eu uso outras formas de pagamento para aqueles gastos do dia a dia, às vezes um café, o almoço. Então, eu opto de ter uma reserva para esses gastos do cotidiano. E com isso, eu não tenho surpresas. Antes de gastar, eu já sei quanto que eu posso usar dessa modalidade. Controle, olhe o que você já tem de parcelas. Isso vai mostrar para você qual é o seu limite de fatura para honrar naquele próximo mês. Então, coloque isso. Eu tenho o limite do cartão. Então, eu tenho lá um limite que o cartão me liberou, inclusive até por conta de relacionamento. Só que eu tenho o meu limite de quanto eu quero pagar de fatura por mês. Quando eu chego naqueles itens que eu quero comprar, que eu já planejei, e chegou naquele montante, bloqueio o cartão, deixa guardadinho, só vou usar quando a fatura fechar, que eu sei que vai vir para o próximo mês. Então não existe surpresa. E aqui está de novo organização, prioridade, limites de quanto eu posso gastar. Então a gente precisa fazer isso para que a gente não tenha que fazer escolhas dolorosas ao não conseguir honrar com aquela fatura, ao ter que pagar juros, ao chegar ao ponto, às vezes, de nem ter mais o cartão disponível, porque eu não tive a sabedoria de utilização dele. Então, a gente precisa ter esse olhar, ter esse cuidado, usar ele como ele foi colocado, como uma ferramenta de pagamento e não como uma complementação da nossa renda. Então, para a gente finalizar, se organize, tenha apenas um cartão, de preferência com limite coerente com a sua realidade, e mesmo que tenha um limite acima, coloque limite de gasto, quanto você quer pagar todos os meses. Coloque o que você vai gastar. Não coloque todas essas coisinhas, às vezes miudezas pequenas, que você nem observa, nem sente e se assusta quando a fatura chega. Guarde primeiro o dinheiro para depois gastar. Deixe livre limites no seu cartão, principalmente para situações que podem sim acontecer na nossa vida, um imprevisto que a gente não conseguiu, né, colocar no nosso orçamento, não conseguiu prever. E às vezes nessa situação, até para às vezes nem descapitalizar, ou seja, usar da reserva, ou até pode ser que eu não tenha aquele recurso momentaneamente, eu posso usar deste limite para essas situações que são pontuais, não são recorrentes. Muito cuidado para não transformar a sua vida, o imprevisto, algo recorrente. Então, pode também ser uma estratégia para situações imprevistas que eu não tenha reserva, que eu não queira me descapitalizar. Eu fui aprender isso numa situação que eu pensei, por que que eu preciso gastar o meu dinheiro agora? Vai trazer? Vai resolver o problema se eu fizer isso? E aí eu parcelei. Foi nesse momento que eu comecei a usar o parcelamento. Quando eu passei por uma situação imprevista, eu até tinha o valor, mas emocionalmente eu não estava com condições de
pensar sobre esse uso e eu preferi diluir o pagamento daquela situação imprevista. Então, a gente tem que olhar esse cartão como uma ferramenta que vai nos auxiliar. Só que se ela não estiver sendo benéfica na sua vida, é recomendado parar, deixar de usar, entender onde está o problema. Se você está com endividamento, com inadimplência, a gente fala que isso já é o sintoma, né? A gente tem que buscar a causa. Por que que eu cheguei nessa situação? Por que que eu não usei adequadamente esta ferramenta? E aí, com isso, a gente buscar o tratamento na fonte, para que a gente possa mudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos, as nossas escolhas, e aí sim a gente poder aproveitar os juros ao nosso favor e não contra. Combinado? Coloque aqui nos comentários quais são as suas experiências com cartão de crédito. Se você já passou, às vezes, por alguma situação, né, de desafio, conseguiu resolver. Se ainda está passando, qual a sua principal dificuldade? Pode ser que a gente possa trazer aqui um outro vídeo com orientação mais específica para o seu contexto, para o seu momento, e quem sabe pode também auxiliar outras pessoas. Combinado? Vejo vocês em outro vídeo. Beijos, cuidado e atenção com o cartão de crédito. Tchau, tchau.